Então, bom dia. Nós vamos dar início à defesa de dissertação de mestrado profissional do aluno Luciano Batista Cerqueira. Gostaria de agradecer a presença da banca, o professor Luiz Fernando Alvarenga, da ESEFID URGS, a professora Márcia Fernandes, do curso de mestrado profissional, e a professora Márcia dos Ângeles, do nosso Conselho Regional de Farmácia. Por favor, Luciano. Obrigado, pela presença dos professores, por estar participando aqui da nossa banca. E o meu trabalho, a minha dissertação tem como título Manual de Procedimentos para Notificação de Eventos Adversos em Estudos Clínicos, uma proposta de organização. E essa dissertação foi elaborada sob a orientação da professora Gabriela Regiane e teve também como co-orientadora a professora Márcia Mocelin. Eu trabalho no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, também 50 anos de existência, está localizado na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, e é considerado o maior hospital público da rede local. Em abril de 2013, o hospital assinou um contrato com a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que passou a administrar o hospital. E assim como o CAM, outros 39 hospitais também da rede pública federal, é administrado pela EBSER. O nosso hospital, ele tem um CEP local, ele faz atividades de estudo clínico, tanto o patrocinado quanto o acadêmico. No entanto, a gente ainda não tem uma unidade de pesquisa clínica. Como revisão da literatura, a gente inicia com o conceito de estudo clínico, A Agência Nacional de Vigilância Sanitária define que estudo clínico é qualquer investigação em seres humanos envolvendo intervenção terapêutica e diagnóstica com produtos registrados ou passíveis de registro, objetivando descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, efeitos farmacocinéticos, farmacológicos, clínicos e outros efeitos do produto investigado ou a sua eficácia. Goldin, em um dos seus estudos, diz que a avaliação e o acompanhamento integral dos estudos clínicos se faz necessária desde a primeira etapa e tem que envolver todos os participantes, as agências regulatórias, os comitês de ética e pesquisa, as indústrias farmacêuticas patrocinadoras, as universidades e os pesquisadores. E dentre essas avaliações e o acompanhamento, a gente destaca aqui o monitoramento dos eventos adversos. Na Conferência Internacional de Harmonização, em 1996, onde foi elaborado o Guia de Boas Práticas Clínicas, definiu-se o conceito de evento adverso em pesquisa clínica, e diz que é qualquer ocorrência médica inconveniente sofrida por um paciente ou indivíduo em investigação clínica com produto farmacêutico e que não apresenta necessariamente uma relação causal com esse tratamento. Então, o evento adverso ele pode ser, qualquer sinal desfavorável e não intencional, sintoma, doença temporariamente associada ao uso de um produto medicinal, produto de investigação, seja ela relacionada ou não a esse produto. Como elemento principal, até mesmo para a obtenção do nosso produto, a gente coloca aqui a classificação dos eventos adversos, que eles podem ser classificados quanto à previsibilidade, quanto à frequência, quanto à gravidade e severidade, quanto à causalidade e quanto à seriedade. Então, essas classificações, os eventos adversos em relação à previsibilidade, eles podem ser previstos, imprevistos, em relação à frequência, muito comum, comum, incomum, raros e muito raros. Quanto à gravidade e severidade, podem ser eventos adversos leves, moderados, graves e letais. Quanto à causalidade, são 6 classificações, certa, definida, provável, possível, improvável, condicional ou não classificada, inacessível, inclassificada. E quanto à seriedade, os eventos adversos podem ser classificados como sérios e não sérios. Como monitoramento dos eventos adversos, a gente coloca que ele deve ser crítico e ágil. E é uma atividade fundamental a ser desenvolvida pelo Comitê de Ética e Pesquisa no decorrer do andamento dos protocolos de pesquisa.
E mesmo aquele CEP, né, que não tem experiência em avaliação desse evento adverso, que não tenha recursos ou que não tem pessoas disponíveis para executar essa tarefa, eles devem sim buscar alguma alternativa que resulte em um aumento da efetividade do processo de avaliação. Como justificativa, né, para elaborar o meu produto, a gente coloca aqui como realizar medidas estratégicas de apoio para que os pesquisadores notifiquem os eventos adversos apresentados durante o estudo para os órgãos necessários, principalmente ao CEP, é uma tarefa importante e um esforço para assegurar as boas práticas clínicas. E quando um profissional envolvido no estudo dispõe de uma ferramenta que oriente, que facilite, que agilize a notificação dos eventos adversos, como, por exemplo, um manual, isso possibilita realmente uma maior segurança e proteção para todos os envolvidos. E como justificativa, o CAM, o hospital onde eu trabalho, ele dispõe de um CEP local, né? Ele desenvolve, sim, estudos clínicos patrocinados e acadêmicos, mas ele não possui nenhum manual ou algum outro material de orientação específico para a notificação de eventos adversos de estudos clínicos. E qual é o objetivo do trabalho? Como objetivo geral é elaborar um manual de procedimentos para a notificação de eventos adversos em estudos clínicos no Brasil. Como objetivo específico, a gente elenca 4 objetivos. Realizar uma revisão de literatura sobre estudos clínicos e os procedimentos de notificação de eventos adversos. Estudar a estrutura normativa no Brasil sobre estudos clínicos e também sobre a notificação de eventos adversos. Estudar a forma e o conteúdo adequado para a elaboração de um manual, né? Especificamente no seguinte aspecto: compreensão geral, a linguagem, o formato, a apresentação e a organização do conteúdo. E, por último, como objetivo específico, analisar as opiniões, as sugestões de um painel de especialistas sobre o conteúdo do manual. E qual foi o método que a gente utilizou, né, para a elaboração do nosso produto? A gente passou por 4 etapas. Na etapa 1, denominamos de seleção e definição dos conteúdos. Então, foi nessa etapa que a gente fez uma pesquisa documental, né? Utilizamos algumas palavras-chave e pesquisamos de 2 bases de dados, Cielo e PubMed. E também a gente pesquisou também algumas páginas da internet que abordam o tema estudo clínico. Então, depois de definido o material, a gente passou para a etapa 2, que é elaboração de um manual piloto. Então, a gente realmente fez a estrutura do manual, a gente organizou o manual. E uma vez que definido que o manual estava adequado, a gente fez uma versão impressa, em formato de livreto. Na etapa 3, a gente denominou de qualificação do manual por um painel de especialistas. Então, nessa etapa, a gente convidou 6 pesquisadores, que eram do UCAM, do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, e eles tinham como objetivo qualificar esse manual através de um questionário. E como processo os profissionais, os pesquisadores serem convidados, tinham 3 critérios, né? Primeiro critério é ser profissional de saúde. Segundo critério é ter experiência em estudo clínico, seja o acadêmico ou seja o patrocinado. E o terceiro critério é ser professor da instituição ou funcionário da instituição. E nessa etapa, os componentes do painel de especialistas receberam um envelope. E nesse envelope continha um manual impresso, né, em formato de livreto, colorido, e dentro também do envelope continha o nosso questionário com 11 perguntas. Então, esses pesquisadores, eles tinham 10 dias para responder a esse questionário. E, por último, foi a etapa 4, que é a análise dos questionários de avaliação e finalização do manual. Então, depois de 10 dias, os pesquisadores entregavam um questionário e, nessa etapa, a gente fez uma avaliação, né, das respostas dos questionários
E, através disso, a gente fez alguns ajustes, algumas mudanças, onde realmente passamos a finalizar o manual. E quais foram os meus resultados? Né? Na etapa 1, em relação à pesquisa documental, a gente usou algumas palavras-chave, adverse events, clinical trials, série de adverse events, e foi pesquisado em 2 bases, Cielo e PubMed. E a gente selecionou 26 artigos para leitura. Foi feita uma leitura completa, uma análise detalhada realmente do artigo, verificando realmente a sua pertinência ou não para estar inserido dentro do conteúdo do nosso manual. Nessa primeira etapa também, a gente pesquisou páginas da internet, principalmente a página da Conep e a página da Anvisa. E a gente selecionou alguns documentos regulatórios que tinham pertinência ao nosso produto, né? Que ali eram documentos, eram instruções normativas, resoluções que falavam sobre notificação de eventos adversos e também sobre monitoramento de eventos adversos. Então, a gente destaca aqui a instrução normativa da Anvisa número 4 de 2009, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, a 466, a própria carta circular do Conselho Nacional de Saúde, a 08 de 2011. Então, todos esses documentos, em algum momento, falavam sobre monitoramento dos eventos adversos e também sobre notificação. Como resultado, né, na elaboração do nosso manual, que a gente denominou nessa primeira parte, manual versão piloto, inicialmente ele foi produzido em 10 capítulos. Então, antes da introdução, tinha uma apresentação para falar de que realmente, para quem que era direcionado esse manual, qual o objetivo dele, e depois entrava nos capítulos. Na introdução, a gente falou da importância de fazer a notificação, para quem deve ser notificado realmente os eventos adversos que acontecem nos estudos clínicos. No capítulo 2, colocamos documentos de referência, tanto os nacionais quanto os internacionais. Achamos importante colocar um capítulo à parte, a definição de evento adverso, para realmente ficar bem evidente. E outro que a gente destacou como importante também é a classificação dos eventos adversos. Então, foi feito um capítulo à parte também para a classificação dos eventos adversos. O capítulo 5 tinha notificação de eventos adversos em estudos clínicos. Então, nessa parte, a gente colocou, né, qual o evento que deve ser notificado, para quem deve ser notificado, como deve ser notificado e o tempo para ser notificado. Fizemos, nessa versão piloto, um capítulo de fluxogramas, onde a gente apresentou 3 fluxogramas, né, ligado a eventos adversos em estudo clínico acadêmico, e o outro em eventos adversos para estudo clínico patrocinado e outro para o medicamento experimental. Fizemos um capítulo de informações para contato com comitês de ética e pesquisa, né, em várias regiões do Brasil, as referências que a gente utilizou dentro do nosso manual, alguns termos que a gente achou importante colocar, né, definir, por isso a gente fizemos o glossário, e no anexo a gente colocou os formulários, os 2 formulários internacionais, o MedWatch e o CIOMS, e os 2 formulários nacionais, o da Conep e o da Anvisa Notivisa EC. O resultado do nosso painel de especialistas. Quem eram esses pesquisadores que a gente convidou? Inicialmente, a gente tinha convidado 6 pesquisadores, mas somente 5 que entregaram o questionário em tempo hábil. Então, a gente trabalhou com 5 questionários feitos por esses pesquisadores. Então, em relação à graduação, 4 eram médicos, 1 era farmacêutico. Em relação ao tempo de formação, né, o mais velho tinha 43 anos de formado e o outro até 26 anos de formado, mais novo. Em relação à pós-graduação, 1 era pós-doutorado, 1 com doutorado, 2 estavam com o doutorado em andamento e 1 com mestrado. Em relação à atividade que exerce dentro do hospital, dentro do UCAM, 3 eram docentes, eram professores, e 2 não eram professores, que a gente designou aqui como técnicos. Em relação ao tempo de vínculo com a instituição, UFES e UCAM, então, o mais velho tinha 42 anos, que trabalhava dentro da instituição, e o mais novo, 14 anos. E todos eles tinham experiência em pesquisa clínica, estudo clínico, tanto acadêmico quanto patrocinado. Os resultados em relação ao nosso questionário. O nosso questionário ele tinha 11 questões.
as primeiras 8 questões eram frases afirmativas, na qual o pesquisador ele tinha 5 opções para ele: de discordar totalmente com a afirmativa, discordo com a afirmativa, não concordo nem discordo, estou de acordo com essa afirmativa, estou totalmente de acordo com essa afirmativa. Então, as 4 primeiras afirmativas, a primeira falava sobre se o manual era de simples entendimento, a segunda, se a linguagem era acessível, a terceira, sobre os recursos visuais, a quarta, se os fluxogramas eram de fácil compreensão. Então, nesses 4 primeiras afirmativas, não houve discordância, não houve discordo totalmente, não marcaram discordo e nem não concordo nem discordo. Só houve de acordo e totalmente de acordo. Na 5ª questão, era para a gente saber se as informações do manual estavam facilmente localizadas, né? Um pesquisador discordou, 2 marcaram de acordo e 2 totalmente de acordo. A 6ª questão falava sobre se as informações estavam bem dispostas, estavam dispostas adequadamente. Então, um pesquisador marcou discordo, 2 de acordo e 2 totalmente de acordo. Em relação ao manual facilitador, os 2 marcaram de acordo, 3 totalmente de acordo, e se o manual é relevante, um pesquisador colocou não concordo nem discordo, 1 marcou sim, o manual estou de acordo, o manual é relevante, e 3 totalmente de acordo, que o manual é relevante. Na 9ª e na 10ª questão, não eram frases afirmativas, eram frases interrogativas, e que dizia o seguinte, a 9ª questão, se algo precisava ser acrescentado no manual. Então, 3 pesquisadores não responderam nada e 2 responderam sim, que algo deveria ser acrescentado no manual. Um sugeriu que deveria botar crítica quanto ao modelo de atuação CEP, CONEP, Anvisa, e o outro pediu para que fosse acrescentado sobre eventos adversos. Em relação a retirar algo do manual, a gente fez essa pergunta. Se algo precisava ser retirado do manual. 4 responderam que não. Um pesquisador respondeu que sim. Ele achou que na classificação o termo severidade achar muito parecido com o termo seriedade. Então, ele sugeria que o termo severidade deveria ser retirado. E na última questão, que é a 11ª, a gente perguntava se algo deveria ser modificado, né? Dava a opção do pesquisador dar alguma sugestão. 3 marcaram, né, essa questão. Um sugeriu que fosse colocado mais informações sobre a plataforma Brasil. O outro que deveria ser um tópico evento adverso, deveria ter colocar mais elementos sobre evento adverso. E o terceiro que realmente deveria estar colocando sobre a questão do sistema CEP, CONEP, Anvisa, alguma crítica em relação a esse sistema. Então, os nossos resultados em relação ao nosso painel de especialistas, né? O que a gente chegou à conclusão em relação a esses resultados? Que o manual, sim, é de fácil entendimento, a linguagem é acessível, os recursos visuais contribuem para o melhor entendimento do texto, os fluxogramas são de fácil compreensão, as informações estão localizadas facilmente dentro do manual, a disposição das informações está adequada, o manual ele foi considerado relevante, segundo o nosso painel de especialista, e ele também foi considerado como instrumento facilitador para o pesquisador notificar os eventos adversos em estudos clínicos. O manual, então, ele passou por ajuste, seguindo a orientação do painel de especialista, e também, quando o nosso trabalho passou pela banca de dissertação, também houve grandes contribuições e grandes sugestões. Então, houve uns ajustes ortográficos, inserção e mudança de cores e melhora da diagramação. Aqui eu apresento a nossa versão piloto, né, e a nossa versão final, depois de ter passado pela sugestão do painel de especialistas e também por ter passado pelas sugestões da nossa banca de qualificação.
A capa, inicialmente, ele tinha uma figura lúdica, né? Houve a sugestão de estar tirando essa figura lúdica e a gente fez uma nova capa sem essa figura, que deu um teor mais científico realmente ao nosso manual. O nosso texto estava disposto em 2 colunas. Todo o nosso manual estava disposto em 2 colunas. Então, houve sugestão também de, na versão final, colocar em uma única coluna. Em relação aos documentos de referência, principalmente os documentos de referência internacional, só havia citações, não havia nenhuma informação. Então, a gente colocou informações, né, para cada documento internacional, até mesmo para facilitar, na hora do pesquisador ler, relembrar do que se trata esse documento de referência. Na versão piloto, o conceito de evento adverso não tinha nenhum destaque. Era falado do conceito, mas não se destacava. Então, na versão final, a gente colocou ele dentro do modelo de quadro para ficar mais evidente, mais visualizado. Na versão piloto, não tinha fatores que podem ocasionar os eventos adversos. Então, essa foi uma sugestão, né, do nosso painel de especialistas. Então, a gente incluiu, sim, alguns fatores que podem ocasionar eventos adversos nessa versão que a gente chamou de versão final. Em relação aos fluxogramas, a gente teve umas modificações, né? O primeiro elemento gráfico, ele não estava na forma correta, porque não era um ponto de início. Então, a gente fez essa alteração. A fonte dentro dos gráficos também, das figuras, era branca, então a gente não tinha grande visualização, então passou por uma fonte preta. E na versão do manual, versão piloto, a gente tinha um capítulo específico de fluxogramas. Eu apresentava os 3 fluxogramas, a gente também, seguindo a sugestão, a gente tirou esse capítulo de fluxogramas e apresentou os nossos fluxogramas dentro do capítulo 5. À medida que a gente ia falando sobre os eventos adversos, sobre os estudos clínicos, seja o estudo clínico patrocinado, o acadêmico, experimental, a gente inseria o fluxograma. Então, falávamos do estudo clínico acadêmico, né? Todo o fator que tem para fazer a notificação dos eventos adversos. Então, no final, a gente inseria o fluxograma explicando tudo, assim como o estudo clínico patrocinado e também o experimental. Em relação ao Comitê de Ética e Pesquisa, na versão piloto, ele era separado somente por região, não tinha identificação da cidade nem do estado. Então, na versão final, a gente continuou separado por região, mas aí já tinha a cidade e o estado que ele estava localizado. Então, qual é realmente o nosso produto? É um manual de procedimentos para notificação de eventos adversos em estudos clínicos. Nessa nova versão, ele tem 76 páginas, distribuído em 9 capítulos. Ele também se apresenta tanto na versão PDF, para a versão web, e ele também na versão impressa, em formato de livreto, com dimensões de 16 por 25 centímetros. Aqui eu apresento um pouco das páginas do manual nessa versão que a gente considerou como versão final, né? Temos a capa, o sumário também sofreu algumas modificações da versão piloto para a versão final. Então, antes, os subitens não estavam dentro do sumário, agora passou a ter a localização dos subitens. Para cada capítulo é feita uma apresentação do que realmente é aquele capítulo. Então, a gente trabalhou bastante com quadros para ficar mais evidente, né? Na classificação dos eventos adversos, todos eles todas as 5 classificações estão em formato de quadro, colorido, para ficar bem visualizado. Tem os 3 fluxogramas, né, para estudo clínico acadêmico, para o patrocinado e para o medicamento experimental. Então, a gente tem as informações para contato com o Comitê de Ética e Pesquisa, já que a gente tem uma possibilidade desse material ser apresentado via web, então outros profissionais, outros pesquisadores podem estar acessando, por isso que a gente colocou vários comitês de ética espalhados em todas as regiões do Brasil. E também colocamos o glossário também, que tem alguns elementos ali que a gente achou importante.
E qual seria essa aplicabilidade no nosso produto, né? O manual de procedimentos ele foi desenvolvido realmente para ser utilizado por pesquisadores, né, como fonte de consulta e orientação para que eles possam realmente fazer a notificação dos eventos adversos que acontecem nos seus estudos. É um material que os CEPs eles podem indicar, né, para os pesquisadores, para os futuros pesquisadores, e ele disponível pela mídia web, ele pode ser acessado também por vários outros pesquisadores e não só o pesquisador do meu CEP, da minha instituição. O meu produto em relação à inserção social, a gente caracterizou que tem como elemento aprimorar a notificação de eventos adversos em estudos clínicos, promover também os registros consolidados de notificação de eventos adversos, e também melhorar a segurança e proteção de todos os participantes envolvidos na pesquisa, principalmente o participante do estudo. Garantir uma assistência de qualidade e contribuir com uma cultura organizacional e o desenvolvimento científico. Em relação à conclusão, né, e as considerações finais, a gente viu que o Manual de Procedimentos para a Notificação de Eventos Adversos em Estudos Clínicos ele foi desenvolvido para pesquisadores que atuam especificamente nesse segmento. Ele apresenta assim, normas e regulamentos em vigor atuais, é uma ferramenta de orientação estruturada, facilmente acessível. O produto ele é de fácil compreensão, as informações são facilmente localizadas e ele possui recursos visuais, tabelas, fluxogramas, que contribuem realmente para um melhor entendimento. E a gente não poderia deixar de falar, as considerações finais aqui, a importância que teve o painel de especialistas e também a nossa banca de qualificação, assim, que colaboraram imensamente para enriquecer a qualidade do nosso produto, com as suas sugestões e opiniões. E para finalizar, eu acho que tem muito a ver com o estudo clínico e com o nosso produto, principalmente no início da nossa ideia, né? Todo o conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Immanuel Kant. Muito obrigado, pessoal.